Então, hoje resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, antes de começar a falar sobre o céu do dia, eu vou trazer uma meditação que ela tem cerca de 3 minutos. Ela é super curtinha. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para vocês manterem a coluna ereta. E agora eu vou pedir para vocês fazerem 3 respirações, 3 ciclos de respiração. Que a expiração, então esse momento que você solta o ar, seja maior, pode ser até o dobro do que a inspiração. Então traz toda a presença para esse ato da respiração. A última vez. Depois de respirar 3 vezes, agora você percebe os seus sentimentos, o que você está sentindo, se é alegria, felicidade, ansiedade. Percebe os seus pensamentos, se eles estão no passado, no futuro, se estão aqui no presente. E agora você pode focar no centro da sua sobrancelha. Você pode visualizar uma chama. E essa chama ela vai indo em direção ao centro da sua cabeça. Você pode visualizar como se ela estivesse iluminando todo o seu corpo. Mantenha essa visualização da chama no centro do seu cérebro. E aos poucos você vai voltando, vai abrindo os olhos. Bom dia, gente! Então resolvi fazer essa meditação para trazer um pouquinho mais de presença. E Gêmeos tem tudo a ver, né, com o ar, com a respiração, com os pensamentos. Então já quis trazer dessa forma já, pra gente se sintonizar, trazer essa percepção. Então essa é uma meditação muito simples, né? 2, 3 minutos, todo mundo tem 2, 3 minutos ali e já traz essa conexão consigo mesma, tá? Então é isso, vamos começar a falar sobre o céu do dia. Hoje é dia 16 de novembro, é um dia regido por Saturno. Saturno é Cronos, é o deus do tempo na mitologia. Muitas vezes a gente conhece ele pelo símbolo da foice. Então tem essa questão da castração. Ele castra Urano, que é o pai dele. E ao mesmo tempo, de alguma forma essa história se repete porque o filho dele, que é Júpiter, Zeus, acaba de alguma forma tirando ele do poder. Então uma repetição ali familiar. E ele tem a gente pensa muito em Saturno, a gente pode pensar nessa questão do medo, então, né? No medo de perder esse trono. Então, muitas vezes, né, na mitologia, por medo, então, de perder esse poder, ele acaba engolindo os filhos, né? Então, a gente pode pensar no tempo que engole os próprios filhos, mas também a gente pode pensar em como a gente não deixa os nossos projetos nascerem, né? Os filhos nesse sentido mesmo, né? Das nossas ideias, então a gente vai engolindo, a gente não permite esse nascimento, às vezes por medo, por insegurança. Então pode ser uma característica de Saturno, tá? Lembrando que Saturno, desde ontem, ele saiu desse movimento de retrogradação, que é um movimento aparente de andar para trás, onde as coisas, os assuntos que ele rege pode ter parecido que ficou sobre revisão, sobre análise, e agora começa a olhar para frente. Então, se você tem planetas em Capricórnio, em Aquário, né? Principalmente ascendente em Capricórnio, em Aquário, até em Peixes, que é por onde Saturno está transitando, né? Você pode sentir que as coisas começam a seguir. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho ascendente Capricórnio, então eu sou regida por Saturno, e ele está atravessando a minha casa 3, né? Na casa da comunicação. Então me veio muito, por exemplo, de planejar o que eu quero comunicar todos os dias a longo prazo, né? Fazer uma previsão ali de 6 meses, de 1 ano. Então você pode se preparar para pensar, para estruturar a longo prazo agora, parar de olhar
para o passado, né, essa questão de revisão, e começar a olhar para frente, né? E Peixes é esse signo que traz muito essa questão dessa disciplina emocional, né, estando em Saturno, essa disciplina emocional, espiritual, né? A gente pode até pensar também em meditação, então às vezes tem uma disciplina de meditação, por exemplo, pode ajudar muito nesse período, né? Peixes muitas vezes fala sobre caos, então como Saturno é sobre controle, sobre estrutura, muitas vezes a gente organizar o nosso caos, organizar essas águas inconscientes. Então essa pode ser algumas coisas que vêm, né, à tona todo sábado, né, que é o dia de Saturno, e a gente pode buscar então essa estruturação, né, olhar para o planejamento, olhar para longo prazo, principalmente onde Saturno está atravessando no nosso mapa, tá? Então é isso. E hoje, o que a gente tem no céu de hoje? Então, 4:03, a Lua, que ainda estava no signo de Touro, fez um trígono com Plutão, né? Plutão ainda em Capricórnio, que vai para Aquário no dia 19, né? Tá lidando com essas questões de estruturas, questões de trabalho, né? Então pode ter trazido ali para a percepção o que precisa de cura, o que precisa de regeneração nesse campo material. Então às vezes você percebendo que você está se exaurindo no trabalho, né? Que você tem uma relação tóxica ali com seus comportamentos, com algum hábito. Então pode ter trazido essa percepção. E 4 e 9, a Lua ingressou em Gêmeos. Lembrando que a Lua ela fica 2 dias e meio em cada signo, ela atravessa os 12 signos num mês. Então ela estava se sentindo exaltada no signo de Touro, que é esse signo fixo, que tem as 4 patas ali na Terra. Então fala de uma conexão muito forte com a matéria, com as questões materiais, principalmente, né, de sobrevivência, necessidades básicas. Tem uma conexão ali muito voltada para o aqui, para o agora. E aí sai dessa exaltação, né, essa exaltação do corpo, do prazer, dos sentidos, e vai para o signo de Gêmeos, onde ele se sente peregrino, onde ele só está voando mesmo por aí. Então, Gêmeos é um signo de ar, é um signo mutável, então tem essa qualidade adaptável. O ar vai falar sobre a mente, vai falar sobre as ideias, os pensamentos. Ele traz muito essa questão da troca, né, da movimentação. Então, na mitologia, Gêmeos, eles são filhos de Zeus, eles são filhos de Júpiter. Na verdade, um deles só é filho de Júpiter. Eu sempre confundo. É Pólux, né? A gente tem Pólux e Castor. Pólux é filho de Zeus e Castor não é filho do rei. O que acontece é que Zeus, ele acaba se transformando em cisne, né? E tem esse filho com Leda, e ela acaba dando esses filhos gêmeos, e um acaba sendo de Zeus e o outro do rei, tá? Então essa história, ela já vem com uma confusão, né? Então muitas vezes, eu acho que quando a gente traz as características, né, seja do signo, do planeta, de alguma forma a gente invoca a gente invoca também essas características do signo. Eu sempre confundo qual que é imortal e qual que não é. Mas o que é importante do mito, né, do mito dos Gêmeos? Então a gente tem Pólux, que é imortal, e Castor, que não é, né? Eles têm algumas histórias, assim, dentro da mitologia, como o momento que eles vão no navio Argonautas, né? Mas tem nesse momento mesmo que eles estão no navio, o Castor morre. E aí Pólux, que é imortal, vai pedir para Zeus para ressuscitar ele, né? Pede lá, pelo amor de Deus, traz o meu irmão de volta. E aí o Zeus, ele fica compadecido, mas ele fala, olha, não posso trazer vocês dois, mas vocês podem revezar. Então, enquanto um fica aqui no céu, outro fica na terra. Enquanto um fica na terra, outro fica no céu. Então, esse mito, ele traz muitas das questões da irmandade, da fraternidade, né? E Gêmeos é regido por Mercúrio, que é o deus mensageiro, que também tem uma mitologia parecida, né, nesse sentido de irmandade, porque Hermes, ele também é filho de Zeus, e quando ele nasce, ele já nasce sabendo, né? Ele é filho de Maia com Zeus, e quando ele nasce, ele já vai roubar o rebanho de Apolo, que é Deus Sol. Ele já vai ali pegar o gado. O que acontece é que ele acaba conseguindo disfarçar, não deixando perceber que foi ele que roubou, e volta para casa e dorme, isso nos primeiros dias de vida dele. Então ele já nasce esperto, né? Tanto que gente que tem Mercúrio assim forte, Mercúrio na casa 1, no mesmo signo ascendente, tem muito essa característica
de aprender, de nascer já fazendo, né? Já nasce falando. Então o que acontece é que ele rouba, aí Apolo consegue descobrir que é ele, vai atrás dele, fala com Maia. Maia não, ele é uma criança ainda, não pode ter feito isso, né? O que acontece é, tem várias questões aí nesse mito, ele acaba dando um instrumento para Apolo no lugar, né, que é a lira. Então, ele dá esse instrumento para Apolo e Apolo acaba perdoando ele. Então, e eles viram muito amigos. Então, tem essa questão ali de irmandade também dos dois, tem essa questão dele negociar. Então, Mercúrio, desde esse primeiro momento, ele já está negociando. Ele já está ali na lábia, né? Ele já tem essa característica. E muitas vezes Mercúrio também é conhecido como o deus dos ladrões, porque no primeiro momento ele já tem essa sagacidade ali, né? E outra coisa interessante é que Mercúrio, ele nunca fica muito longe do Sol. O que isso quer dizer? O Mercúrio, ele sempre vai estar no mesmo signo do Sol, isso tanto no seu mapa quanto no céu do momento, ele sempre vai estar no mesmo signo, ou um signo antes, ou um signo depois. Então a gente pode pensar nesse mito também, que daí Hermes, né, ele acaba sempre ficando próximo de Apolo, que é o deus Sol. Então sempre tem essa proximidade, né? Então eu achei interessante da gente trazer esse mito, para entender um pouco mais, né? Então Gêmeos tem essas características dos Gêmeos, Castor e Pólux, e também de Mercúrio, que é o regente, o planeta que rege, tá? Então, quando a Lua está em Gêmeos, a gente pode pensar nessas trocas, nessas conversas. Então, todo aquele signo fixo, Gêmeos já se adapta, se divide em dois. Então, essa questão de trocar, de conversar, de pedir ajuda, né? Enquanto o Touro, ele pode ser muito fixo, muito estável no que acredita, Gêmeos já germina, né? Já quer conversar, já quer trocar, já quer tá em movimento, até pensando que Mercúrio, ele tem asa na cabeça, asa nos pés, então não para quieto. Então muitas vezes na Lua em Gêmeos a gente tem essa dificuldade em se aquietar, né? Não precisa ser necessariamente no corpo, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu sou geminiana, eu tenho Gêmeos no mapa, mas eu não me comunico, eu não falo. Só que às vezes é um fluxo de ideias interna, né? Então seria um Gêmeos ali interno. Não quer dizer necessariamente que você comunique externamente, né? Então às vezes você tem um Sol em Gêmeos, um ascendente em Gêmeos, mas tem Mercúrio num signo de água, por exemplo. Câncer, Peixes, Escorpião, que são mais introspectivos. Então essa comunicação ela é não verbal e muitas vezes é mais interna. Então sempre vai depender do posicionamento do planeta regente. No céu de agora, Mercúrio está em Sagitário, né? Ele já está na sombra, naquele período onde ele está andando pelos graus, né? Por onde ele vai retrogradar, para onde ele vai andar para trás. Então a gente pode já estar lidando com alguns probleminhas no sentido, né, de quais são os temas mercuriais? Viagens, documentos, tecnologias, né? Então, às vezes, eu já quase joguei o meu cartão no lixo, ele foi pra lixeira. O carregador do meu computador, ele foi pra água. O meu celular desligou do nada. Então, a gente já começa a ver umas coisas assim nesse sentido acontecendo. Então, já pode estar trazendo uns reflexos aí desse período pré-Mercúrio retrógrado, né? Esse período de sombra, tá? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais. Falei 4 e 3 a Lua Trígono Plutão, 4 e 9 a Lua em Gêmeos, regida por esse Mercúrio em Sagitário. E aí 10 horas vai ser já o último aspecto do dia, o último encontro da Lua, né, que representa o nosso corpo, o ritmo, as emoções do dia, o humor. E a Lua ela vai fazer um sextil com Marte. O sextil é um aspecto que flui, mas a gente precisa agir, porque às vezes ele é tão leve que a gente não aproveita. Sabe? Aquelas coisas ali, tá ali a qualquer momento e daí eu não faço movimento para ir em direção disso. Então os sextis eles podem falar disso, tá? Então Marte é esse planeta da guerra, da ação, da agressividade, da atitude, da energia. Ainda mais em Leão, ele vai falar disso de você se posicionar, expressar a sua individualidade, a sua originalidade, né? Ocupar ali o seu lugar ao sol, né? Então, principalmente por ele estar nesse signo quente, de fogo, ele traz muita energia de ação, de expressão. Então, nesse momento da Lua sextil Marte, pode ser esse momento de ter coragem para fazer algo, né? Lembrando que a gente está ainda numa Lua cheia, né? O ápice foi ontem, às 6, mas ainda traz toda essa quentura.
Então, atividades que envolvem ação, né, que envolve expressão, então academia é um bom momento, né, fazer essas atividades mais vigorosas, que te tragam energia, que te tragam vitalidade, até as 10, porque depois das 10 acabou os aspectos com a Lua e só amanhã que a gente vai ter um aspecto da Lua quadratura Saturno. E esse aspecto de quadratura com Saturno, ele bloqueia, ele esfria, então depois das 10 a gente pode sentir essa lentidão, sabe? Então eu diria, se você tem algo importante assim para fazer antes das 10. Aproveitar essa energia, porque depois a coisa pode ser meio arrastada, sabe? Vai sendo levada ali. Então, deixa eu ver o que mais eu anotei. Falei que é um bom momento, né, para as conversas, mensagens, essa questão da curiosidade. E 23h45, o Sol vai fazer uma oposição com Urano. Então, ontem a Lua já encontrou Urano por uma conjunção. Deixa eu até lembrar aqui que horas foram. Acho que foi 8h. Deixa eu ver aqui o céu de ontem. Foi 8h32 que a Lua fez uma conjunção com Urano, né? Então, Urano fala sobre mudanças repentinas, situações inesperadas, né? Coisas que às vezes saem do controle. Eu tava até vendo um vídeo hoje que falava sobre Urano, dele ter sido o primeiro desses planetas invisíveis a olho nu, né? Que inclui Plutão, que inclui Netuno. Foi o primeiro a ser descoberto, né? Ele foi descoberto ali no meio de revoluções, então ele traz esse simbolismo de revolucionar. Ele foi descoberto por um telescópio, então já carrega também essa questão de inovação, de tecnologias, né? Então, muitas vezes, e como ele é muito recente, a gente também não sabe muito bem o que ele trata, né? Esses planetas que foram descobertos por telescópio, né? Depois, por tecnologia. Porque os outros planetas têm estudo, né, de 4.000 anos atrás. Urano, Netuno e Plutão é muito recente. Tanto que os astrólogos tradicionais, então, que seguem essa vertente, muitas vezes não consideram, né? E eu vejo muito Urano, ele estando nesses momentos, ele aparecendo nesses momentos assim de ruptura, né? Quando cai o WhatsApp, cai o Instagram, cai a internet, né? Ele tá sempre ali envolvido, então ele traz de alguma forma a gente sair da zona de conforto, a gente buscar outros caminhos. E nem sempre é gostosinho, né? Às vezes é um acidente que faz você ir por outra rua, né? Um aplicativo que você sempre usa para de funcionar e agora você tem que buscar uma outra forma. Então pode trazer situações nesse sentido. Pensando, né? Ontem teve isso, né? 8h32, então às vezes comentem aqui, me contem se vocês sentiram alguma coisa assim repentina, né? Às vezes uma mudança de humor, às vezes até uma irritação, né? Essa vontade de liberdade, enfim. Desde situações inesperadas até essa vontade de quebrar algum padrão, quebrar algum hábito. E então 11h45 o Sol vai fazer essa oposição Urano. O Sol, ele representa visibilidade, ele representa esclarecimento, né? A gente enxerga tudo debaixo do Sol, então ele ilumina, ele traz essa iluminação, então iluminando essas questões uranianas, né? O Sol em Escorpião, iluminando ali os venenos, as relações de poder, e Urano está em Touro, que pode ser essa questão da revolução dos sentidos, né? Das coisas taurinas, que às vezes pode ser inovação em questões alimentícias, pode ser questões de tecnologias em geral, né? Também questões climáticas, enfim, a gente pode pensar em várias coisas ali no Urano em Touro. Mas desses eventos, então, que surgiram ontem, a gente pode entender o que tem por trás, né? Então, o Sol ali, ele vai ainda estar nesse... o céu, vamos dizer assim, ainda está nesse aspecto uraniano de trazer clareza, então trazer um entendimento, né? Às vezes entendendo as emoções dessas situações inesperadas, entendendo o que estava por trás desse surto, às vezes, né? Desse momento de romper, né? De ruptura, tá? Lembrando que para cada pessoa pode trazer essas questões ali de temas diferentes, dependendo de onde você tem Escorpião, de onde você tem Touro, né? Mas pensando que o Sol muitas vezes ele representa figuras de autoridade, de governo, então pode ser algo nesse sentido, tá? E Touro rege a garganta, rege o pescoço, né? Então pode trazer questões nesse sentido. Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui, gente.
acho que é isso dos aspectos. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. E só pra avisar vocês que sempre que eu tô gravando aqui, tô fazendo essa live todos os dias, já vai fazer 16 dias que eu estou aqui fazendo as lives. Aliás, ontem eu também vi um vídeo que um neurocientista ele falava sobre o tempo pra gente pegar algum hábito, né? Que essas primeiras 2 semanas elas são as mais difíceis. Muitas vezes a gente consegue incorporar um hábito, quer dizer, a gente não ter esse esforço, né? Esse esforço cognitivo necessário para agir. Muitas vezes é muito diferente assim para as pessoas, às vezes é 2 meses, às vezes vai até 6 meses, né, para incorporar um hábito. Então eu até pensei nessa questão mesmo da alunação, né? A alunação nesse aspecto maior tem 6 meses. Então, quanto muitas vezes a gente precisa repetir um hábito, né? Precisa ter esse foco por 6 meses, pelo menos 2 meses, mas eu diria 6 meses para realmente incorporar aquilo, né? Para trazer isso para o nosso corpo, para aquilo ser natural. Então, a lua, ela representa hábitos, ela vai representar os nossos instintos, as nossas reações emocionais. Então, eu falei tudo isso só pra falar que eu tô disponibilizando lá no YouTube, que daí vocês podem ver às vezes na velocidade 2, que às vezes eu faço isso quando eu estou com pressa. Deixa eu ver se eu escrevi algo a mais. Então, acho que é isso, gente, pro céu do dia, das coisas que eu escrevi. Então, aproveitem para fazer o que tem que ser feito antes das 10, né? Porque depois as coisas elas podem ficar mais lentas, apesar de ter esse aspecto do Sol oposição Urano, que representa uma certa eletricidade ali. Eu vejo que pode falar mais de questões assim de governo, de autoridade, de figuras de poder, né? E é mais nesse sentido disruptivo, então não que você tenha muito controle sobre isso, só tá acontecendo. E Gêmeos é muito de aproveitar, né, para fazer esses movimentos, olhar para os seus pensamentos, olhar para as ideias, olhar para a respiração. Eu até falei de como eu vejo esse Júpiter em Gêmeos muito um momento de expandir as formas como a gente aprende, perceber a forma com que a gente respira pode ser uma forma de expandir a nossa consciência, né, porque a nossa respiração ela muda conforme o nosso estado mental, né, o nosso estado de espírito. E então Gêmeos ele vai favorecer essas trocas, essas conversas, essa curiosidade. Então acho que é isso que tem para aproveitar para o dia de hoje. Depois tentem não se cobrar muito, né? Pensando até que Urano está em Touro. E eu até vi um post uma frase, né? De um post que falava de que descansar é revolucionário. Eu achei muito a cara de Urano em Touro, né? Urano sendo revolução, Touro. Essa necessidade de descanso. A Terra precisa descansar, né? Depois que a gente planta, depois que colhe, depois que planta, enfim. Tem um momento ali de descanso. E a gente sendo essa parte da Terra, a gente também precisa descansar, ainda mais depois de uma lua cheia, que muitas vezes traz muitas coisas à tona. Então, se permitam isso, principalmente depois das 10, porque até lá o Marte ele pode dar uma acelerada, uma vontade de fazer algo, né? Sei lá, sair correndo por aí. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixem aqui. E bom dia pra nós!